Oi, pessoal, que bom receber vocês aqui de novo para mais um podcast do IBEF. Agradecendo aqui os nossos mantenedores, a Deloitte, PwC, a Unimed, Lemos e Associados, a Apter, Finoc e Ustra. E nós aqui do IBEF Mulher, eu e a Maria Cristina, mais uma vez tocando essa novidade aqui para vocês. Cris, Olá, pessoal. A gente está super feliz de estar aqui de novo, né, com mais uma convidada. O nosso último podcast, primeiro, né, e último podcast foi falamos aí um pouquinho sobre com que roupa eu vou. Fez o maior sucesso e a gente quer trazer cada vez mais temas interessantes que vão ajudar todas as pessoas a entender esses comportamentos que às vezes a gente deixa batido. E hoje a gente traz uma novidade, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a felicidade corporativa. Estou morrendo de curiosidade aqui para saber sobre isso. E para isso a gente trouxe a Paola, vou repetir aqui, tentar falar seu nome certo, tá? Paola Esquioc, Escoque. Escoc. É difícil. É difícil esse sobrenome. e gente, ela só é uma Chief Happiness Officer, que tem vários jeitos de falar, mas enfim, Muito chique, é muito né? chique isso. Mas Então, fala aí, fala um pouquinho, a gente está morrendo de curiosidade, né, Li, sim. para falar sobre o que é a felicidade corporativa. Obrigada, primeiramente, pelo convite do IBEF, de vocês. Estou muito feliz de estar aqui no segundo programa, né? No segundo podcast de vocês. Estou com muita alegria que eu venho falar sobre felicidade, que é um tema que eu gosto tanto, é um tema que até se eu falar muito, vocês me cortem, porque eu me empolgo e falo. Mas realmente, assim, é um tema que muita gente ainda não conhece, as empresas estão engatinhando ainda para conhecer o que faz um CTO ou um chefe de felicidade, um show, cada um chama de um jeito dentro das empresas, porque hoje muitas empresas têm esse cargo mesmo dentro, né? Uma pessoa que faz plano de felicidade, que toca essa frente, e eu atuo como consultora externa, né? Então eu posso atuar dentro de várias empresas, levando e implementando o programa de felicidade. E eu mesma fiz uma transição de carreira, buscando a minha felicidade profissional, a minha felicidade corporativa, porque eu trabalhei 20 anos em RH, muitos anos gerindo pessoas na frente de gestão de times, como headhunter. Até falei, brinquei que hoje é estranho eu estar do outro lado, porque já entrevistei mais de 7.000 candidatos ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória. Então, hoje estou sendo entrevistada, então é diferente, para mim é uma experiência nova, mas estou muito feliz. E fiz essa transição realmente buscando agregar para as empresas, buscando trazer esse propósito, que é uma missão tão linda de dizer a gente pode trabalhar sim, a gente pode ter estresse, a gente pode estar no pico de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente pode ser feliz. Porque a gente trabalha na nossa vida mais de 80.000 horas. Pensa na Nossa, muito. média. Uhum. Então, pensa, você vai ser 80.000 horas infeliz, não tem cabimento, né? Então, a gente pode ser feliz e as empresas estão começando a acordar para esse tema, né? Porque, assim, é um tema muito já disseminado nos Estados Unidos, na Europa. Só para contar uma historinha sobre ele, Isso é bacana a gente saber como como começou essa história, começou. né, Paula? A felicidade, ela nasceu dentro da Universidade de Harvard. Então, eles estudaram junto aos alunos, né? Por que os alunos, muitas vezes de Harvard, que é a universidade mais conceituada do mundo, o sonho de consumo de todo mundo estudar, por que eles não eram felizes? A maioria não era feliz. Eles lançaram, então, essa pesquisa, também criaram um curso de felicidade, então tinha um módulo dentro da Universidade de Harvard para falar sobre felicidade, e por espanto dos próprios professores, foi a aula mais concorrida. Né? Então, assim, por que os alunos não eram Eu felizes? acho E que, aí, eu acho que todo mundo vem todos os dias buscando a felicidade, né? E em alguma coisa, em algum ponto, você está sempre em busca disso. Talvez por isso a sala tenha, pelo nome Felicidade, se fala felicidade, todo mundo quer seguir. você vê foto, assim, das aulas, a galera sentada no chão. Então, assim, a sala lotava, foi o maior sucesso. E por quê? Acho que pegando um gancho na tua fala, todo mundo busca a felicidade. Mas a felicidade não é o destino final.
E esse acho que é o maior erro de nós, seres humanos, de achar que, se eu conseguir esse emprego, eu vou ser feliz. Se eu tiver esse aumento salarial, eu vou ser feliz. Se eu comprar essa casa dos sonhos, eu vou ser feliz. Mas aí você vai comprar, você vai querer uma coisa a mais, você não vai ficar estagnado aqui. Então, a felicidade ela é muito mais a jornada do que o destino final. Tem alguns conceitos diversos sobre felicidade, mas tem um conceito que eu gosto bastante que fala que a felicidade ela é o bem-estar, é o conforto, é você saber que você tá conseguindo aproveitar a jornada, né? E não somente chegar num destino final. É óbvio que o destino final é importante, né? A gente conquista as coisas, mas a gente vai querer outras coisas. Então, assim, a felicidade ela é finita? Ela não é finita. E aí eu bato muito na tecla de que a felicidade é intencional. Não é todo mundo que tem isso, né, no seu DNA, não é todo mundo que tem isso na sua genética, porque a felicidade vem da genética, uma curiosidade que eu não sabia até fazer a minha formação, mas 50% da felicidade ela vem de uma carga genética. Mas e quem não tem essa carga genética, não vai ser feliz? Está fadado à infelicidade? Não, né? A gente pode intencionalmente buscar ações para ser mais feliz na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E aí, voltando para Harvard, quando eles estudaram por mais de 10 anos dentro da universidade, eles disseram, ok, aqui a gente tem uma teoria, mas e no mundo corporativo? É a mesma coisa? Porque é muito distante, né, a universidade do mundo corporativo. E aí eles foram aplicar a pesquisa, né, aplicar o conceito em diversas empresas multinacionais gigantes espalhadas pelos Estados Unidos e pela Europa. E aí eles consolidaram a teoria, então ela tem muito a ver também com psicologia positiva, porque assim, eu sou psicóloga de formação. A psicologia, ela estuda muito doença, né? Ela fala muito de problema, de doença, de aspectos mais nebulosos do ser humano. E a psicologia positiva, ela vem para quebrar isso, para falar de bem-estar, de alegria, de felicidade. Então, a psicologia positiva e a felicidade corporativa, elas andam ali lado a lado, porque é um conceito de positividade. Mas muita gente pensa, a felicidade então eu vou abraçar a árvore, eu vou viver sem meta, não preciso cumprir meta, não tem problema, não tem o chefe cobrando, não tem o colaborador que não entrega, não é nada disso. Na verdade, ela prega que existe sim o estresse ele é necessário para a gente crescer, ele é necessário para a gente se desenvolver, porque sem o estresse ninguém se desenvolve na sua zona de conforto, mas a empresa feliz, ela sabe que tem o estresse, mas que no final das contas vai ter o equilíbrio. Então, assim, eu sei se eu estou dentro de uma empresa que tem o conceito de felicidade, hoje eu estou trabalhando igual uma louca, tá fechando o mês, eu vou rodar a madrugada trabalhando, mas eu sei que o meu gestor vai olhar para mim e vai dizer, olha, você trabalhou muito, daqui 2 dias tira um dia de folga, vai passear com a sua família. Então, existe esse olhar humano de, olha, eu sei que a gente tem que roer o osso, mas a gente também pode comer o filé mignon. Então, ela é muito esse equilíbrio das duas coisas. E as pessoas erroneamente pensam que não, né? Que é o mundo de Bob, é o mundo de fantasia, e não é. E acho que é muito importante, Paulo, a gente também pensar que, assim, dentro do ambiente corporativo, hoje em dia, né, e assim, nas últimas décadas, a gente vê muito o contrário, né? Um excesso de trabalho, as pessoas com burnout, enfim, com depressão, com muitas questões, e eu acho que isso é um contraponto muito importante. Mas eu também eu te perguntaria, assim, o que dentro da empresa tem que ter para que essa filosofia aconteça, né? Eu imagino que a liderança seja um ponto essencial aí, né? Eu diria que é o principal, Eliane. Existem alguns pilares que fundamentam a implementação de um conceito de felicidade, de um plano de felicidade. Então, é óbvio, precisa ter o aval do principal diretor, do CEO, do presidente, porque se ele não acreditar, ele precisa patrocinar a ideia. Porque se ele não acreditar, quando vai cascatear, não funciona, né? Então, tendo ele como patrocinador, aí a gente tem um apoio fundamental do RH, que é quem vai ajudar a desenhar a estratégia, né? Como que vai ser implementada, mas principalmente o líder. Eu digo assim, que o líder é quem bate o bumbo, né? É ele que está lá à frente dos colaboradores, é ele que está tocando a gestão desses colaboradores, é ele que está sentindo no cara a cara, né? Como é que
como esse colaborador está, ele está bem, ele está entregando como ele sempre entrega, como é que está o comportamento, teve alguma alteração, não teve alguma alteração, é ele que está no dia a dia. E exige muito mais dos líderes, né? Exige muito mais, e é um olhar humanizado, mas todo líder tem isso? Não. Eu tava pensando justamente no contraponto do que você falou que é intencional, né? Imagina se Sim. você tem um líder que não tem geneticamente essa característica da felicidade, o quão desafiador para ele é criar isso, né? Ou desenvolver isso. Desenvolver E às vezes a gente vive desculpa, muito com esse tipo de líder, que não tem esse approach de querer, né, reconhecer, ou trabalha sempre no resultado e não olha o outro lado. Já trabalhei em empresas, desculpa, já trabalhei em empresas que o líder ele estava focado somente no resultado. Então, ele nunca olhava para as pessoas que estavam trazendo esse resultado. Então, trabalhava até de madrugada ou trabalhava feriados, né, finais de semana que você deveria estar compartilhando com a sua família. E ele acabava isolando essas pessoas, né, trazendo uma sensação de que você tem o dever de trabalhar esses feriados e esses dias de compartilhar com a família, porque se não tivesse ali, você não fazia parte da empresa. Ou você já é visto de uma outra forma, Ou né? você Já é julgado. não é produtivo, né? Então, já vi pessoas sendo segregadas porque elas tinham um comportamento que, assim, não, eu tô aqui dentro, eu tô trabalhando, tô dando resultado, mas os meus momentos de lazer são meus momentos de lazer. E agora a gente vive uma situação, né, depois da pandemia, ou quando começou a pandemia, em que todo o seu trabalho está aí dentro de casa. Então, às vezes a própria pessoa, por viver essa situação com líderes que não enxergam esse outro lado, eles acabam criando, né, uma rotina de vida que não tem fim. Seja ele até tarde, seja final de semana, e a família vai ficando de lado. Então, como que você vê essa mudança de comportamento, até puxando o que ele falou, nesses líderes que não têm, né, geneticamente essa parte da felicidade? Eu tenho um programa de desenvolvimento de líderes, tanto treinamento de liderança quanto mentoria para líderes, para ajudar com ações pontuais no dia a dia para trazer a felicidade dentro do ambiente corporativo. E aí, quando a gente fala de trazer a felicidade, a gente está contemplando todas as etapas da jornada do colaborador, que começa desde antes da seleção. Começa de qual é a imagem que a empresa, né, a marca está passando para esse futuro candidato, para que ele venha organicamente. Então, eu vou querer trabalhar na empresa X porque eu me identifico com essa cultura, eu me identifico com esses valores a partir daquilo que a empresa está me mostrando. Então, é muito antes da seleção. Esse candidato vem de uma forma orgânica. A partir do momento que ele vem, começa-se todo um processo seletivo, aí eu falo que é um processo de encantamento desse candidato e tem diversas ações que a gente pode fazer já no momento de recrutamento, de seleção, no momento de integração, depois no desenvolvimento desse colaborador, né, na manutenção da carreira desse colaborador dentro da empresa e também no momento da demissão. Porque as empresas esquecem que no momento de offboarding ele tem que ser humanizado. Não é assim, eu vou demitir pelo WhatsApp, como muitos líderes fazem. Então, assim, isso me assusta muito. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma grande oportunidade que a gente tem de desenvolver isso nas pessoas. De dizer, olha, você está olhando só resultado, mas atrás dos resultados tem as pessoas. A que custo você está tendo esses resultados? E aí é legal que dentro do programa a gente aplica uma pesquisa. A pesquisa de felicidade, ela dá o índice de felicidade da empresa. Essa pesquisa, a quantitativa, ela é aplicada em 100% dos colaboradores. Então, a gente tem uma fotografia muito interessante de como esses colaboradores estão dentro da empresa. E aí, a partir da pesquisa quantitativa, a gente faz uma pesquisa quali, aí com um público menor, uma amostragem menor, mas para tentar aprofundar um pouco mais qual que é o ponto que está pegando dentro dessa infelicidade. E, normalmente, é vinculado à gestão, à liderança.
Acho que é importante, né, Paula? Você já adiantou algumas coisas numa conversa inicial que a gente teve, né? Fazer a diferença entre o que é satisfação e o que é felicidade, né? Então, Tá. assim, talvez o que é ser felicidade? É eu ter um salário legal, é eu ter uma condição de trabalho bacana, é eu ter um valor de vale-refeição, eu ter um restaurante legal para eu me alimentar, um plano de saúde que me atenda. Isso é felicidade ou isso é Ah, satisfação? Qual é a diferença de já uma coisa posso da outra? responder para você essa. Responde, Eu já Cris. trabalhei em um lugar onde tinha tudo isso, né? Tinha um bom salário, excelentes benefícios, e mas eu me sentia a pior pessoa do mundo. Toda vez que eu chegava no estacionamento, eu chorava para entrar, porque a liderança era péssima. Então, a liderança direta e as indiretas também, porque você via que era um comportamento já Enraizado. enraizado. E não era uma corporação pequena, uma corporação bem, bem grande, bem representativa no Brasil e no exterior. E você via que aquilo não, é um comportamento que a empresa, é uma política da empresa. Né? Então é um sofrimento muito grande. Então eu me sentia satisfeita com o que eu tinha, sim. Né? Não tinha nem o que questionar, porque quando você comparava com o mercado, isso era muito longe, muito distante, né, do que o mercado estava oferecendo. Mas chegou um momento que eu preferi ir para o mercado e abrir mão dessa satisfação, mas ter qualidade de vida, né, no meu trabalho, valorizar, colocar aquilo que eu estava valorizando, né, como profissão, do que manter uma relação como líder totalmente Negativa, né? negativa, né? Então, que não me E eu tenho trazia nenhuma certeza que você felicidade. trocaria até por um salário de repente menor. Mil vezes, mil Ela vezes. já respondeu. Pronto, a Cris já tem a resposta. Satisfação é É, você ter esse pacote, mas felicidade tá muito longe disso, né? Muito é longe. óbvio que a satisfação é importante, porque se não tiver, os colaboradores também Mas, vão mas eu reclamar. acho que também depende da pessoa, porque tem pessoas que conseguem conviver com esse tipo de relação tóxica, né, com o chefe de forma muito tranquila, né? Olha, eu não tenho problema nenhum, eu faço do jeito que ele quiser, mas Mas bem, aí é eu, a eu ordem de valores que muda sim, mas aí bastante. dentro dos meus valores pessoais isso não se encaixava, então eu preferi sair. A gente pode trazer um outro tema que também surgiu aí nas nossas abordagens aqui do IBEF, que é o quiet quitting, né? Que na verdade ok, eu convivo com isso, mas eu faço o básico, Uhum. né? Eu faço o essencial pelo qual eu sou pago. E será que isso é realmente uma satisfação em trabalhar? Ou o trabalho fica satisfeito dentro desse. Eu falo que tem o movimento da demissão silenciosa e tem o movimento da contratação silenciosa, porque as pessoas também dizem, as empresas também estão contratando para exercer uma determinada atividade, quando na verdade é tudo mentira, tem muito mais coisa. Uhum. Eu acho assim, são dois pesos e duas medidas, né? Muitos colaboradores, eles querem realmente fazer o arroz com feijão, eu não quero fazer a mais. E aí, qual que é o papel do líder e da empresa? É mostrar, de repente, ressignificar aquela atividade para esse colaborador. Por que que ele está fazendo só o básico, ele não está feliz, ele não está vendo um propósito? Porque quando a gente fala de felicidade, a gente fala muito de propósito. Então, por que que eu estou fazendo uma determinada atividade? Eu fui headhunter muito tempo. Por que que eu entrevistava as pessoas? Eu vi um propósito naquilo. Eu estou gerando emprego para alguém, a pessoa vai se recolocar, vai melhorar a qualidade de vida dela, né? Ela vai conseguir ser mais feliz na família. A empresa está contratando alguém legal que vai gerar resultado. Então, assim, para mim existia um propósito nisso. Agora, se eu falasse, eu estou entrevistando, depois de uma hora acabou, tchau, muito obrigada, e se eu não visse sentido nisso, eu não ia ser feliz. Então, tem muito a ver com o propósito, do que a empresa está gerando de significado dessa atividade para esse colaborador. E aí também tem um desenho dentro do plano de felicidade que a gente ajuda a ressignificar isso, que se chama Job Crafting. É uma das ações que a gente pode fazer para o desenvolvimento de carreira desse colaborador. E, ao mesmo tempo, a contratação silenciosa da mesma forma. O gestor ele precisa ser muito claro das expectativas que ele tem em relação a uma contratação.
olha, Cris, eu estou te contratando, né? Eu preciso que faça isso, mas a minha expectativa, até para você se desenvolver, é que você abrace outros projetos, que você assuma outras áreas. Então, quando tem uma transparência dos dois lados, que o líder humanizado, ele tem que ter essa transparência, essa comunicação clara, é difícil ter a demissão silenciosa e a contratação silenciosa. Então, eu sempre olho os dois lados, sabe, Eliane? Não dá para falar, os colaboradores só têm razão e vão fazer o básico, porque eles não são pagos a mais, mas também a gente fala de carreira, e quando a gente fala de carreira, a gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto. Eles não têm que fazer só o básico, a não ser que eles queiram morrer naquela cadeira, não queiram, e muitas vezes eles vão ser engolidos pelo mercado, porque o mercado está se desenvolvendo, as tecnologias estão chegando, e ele vai ficar para trás. Então, assim, não é interessante para nenhuma das partes. Então, eu sou muito adepta dessa comunicação transparente, que é a principal característica do líder humanizado. Olha, de repente eu preciso dar um feedback um pouco mais assertivo, mas eu estou sendo assertivo com carinho. Eu falo, dá para você ser amorosa, mesmo dando um feedback negativo. Por mais que a felicidade corporativa, ela prega que a gente tem que colocar a lupa naquilo que o funcionário é bom, né? Então, assim, é olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio, mas é óbvio que em muitos momentos o líder vai ter que corrigir a rota. Ele vai corrigir a rota, mas de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, preocupado genuinamente com aquele colaborador, que a gente chama isso de empatia assertiva. Porque uma coisa é eu ter empatia, eu tô vendo que você precisa se desenvolver em alguma coisa, mas eu não falo. Eu tô tendo empatia, mas eu não tô te ajudando no seu desenvolvimento. Então, assim, eu vejo que você precisa se desenvolver e eu falo de uma forma assertiva, mais amorosa, eu estou tendo a empatia assertiva, que é um conceito que uma ex-executiva da Apple trouxe sobre empatia assertiva, muito legal. Nesse sentido, eu vou sim apontar os erros, né, os aspectos que ele precisa se desenvolver, mas de uma forma carinhosa. E aí isso gera conexão do líder com esse colaborador. Então o líder ele precisa ser muito próximo. Então aí volta a questão, ele não tem isso genuinamente, vamos desenvolver. Então eu brinco assim, tem líder que tem que colocar na agenda, olha, todo dia, 8 horas da manhã, eu vou dar bom dia para os meus funcionários, porque tem líder que não faz isso. Tem vários, Mas ele pode vários. fazer. Então, assim, vamos nos planejar. Então, assim, se você não faz e a gente sabe que isso é importante, coloque na agenda. Ah, você faz reuniões de feedback com frequência com o seu time? Ah, não faço porque a rotina consome. Quando eu vejo já passou 2 meses eu não falei. Coloque na sua agenda. Isso é prioridade. Então, o programa ajuda porque vai ter sempre alguém puxando isso. Eu falo que tem que ter alguém puxando, porque se a gente não rega a sementinha morre. Então não adianta eu falar, eu vou fazer esse mês, o mês que vem eu já não faço mais, aí eu esqueço. Não, tem que ser um compromisso. Então por isso que eu digo que tem que ter o patrocinador, que é o principal executivo da empresa, porque se ele não estiver patrocinando, as coisas não andam. Tem que ter o RH, que normalmente é quem puxa as ações, quem cobra o líder. Tem que ter o líder fazendo, colocando a mão na massa, efetivamente. E é óbvio que tem que ter a participação dos próprios colaboradores. Então, são 4 pilares. RH, colaboradores, o CEO e a liderança. Esses 4 pilares juntos, eles fazem uma empresa feliz. Então, não adianta nada a gente implementar ações e os colaboradores não fazerem. Por exemplo, só para dar um exemplo claro, lá na empresa que eu trabalhei, né, que eu fiz toda a implantação do plano, a gente, toda sexta-feira, a gente mandava uma cartinha de gratidão para os nossos colaboradores. Todo mundo mandava para alguém. E coisas simples que aconteceram na semana. Então, eu vou dizer, Eliana, muito obrigada por essa semana você ter me ajudado no relatório X, isso otimizou meu tempo, eu pude sair dentro do horário, não atrapalhou a minha vida pessoal. Coisa simples, mas a gente fazia isso toda semana, uns para os outros. Toda sexta-feira era sagrado, era um ritual. Então, assim, se a gente não fizesse, se os colaboradores não fizessem, a coisa não funcionava. Então, a gente precisa deles fazendo. Mas eles só vão fazer se o líder também der o exemplo. Então, assim, o líder é o principal responsável pelas demissões hoje na empresa. É difícil falar, e os líderes assustam quando eu falo isso no treinamento. Eu mostro um slide, eu falo, quem que vocês acham que é responsável por 90% das demissões? O primeiro, a liderança. Aí eu boto assim, o segundo, a liderança. E o terceiro motivo, a liderança. Nossa, mas é tudo culpa nossa.
Mas, assim, muita gente acha que as pessoas saem por um salário melhor, né? Normalmente, quando a gente perguntar para todo mundo que está dentro dessa sala, o que você acha que as pessoas pedem demissão? A maioria das pessoas vão dizer que é por causa de salário, né? Mas não é. A maioria das pessoas E por pedem que você demissão acha por que essas liderança. pessoas não falam sobre isso? Porque talvez hoje, com essa abertura maior que a gente tem de falar sobre os problemas de liderança, de você estar buscando propósitos no próprio trabalho, né? Que hoje a gente tem visto a nova geração entrando com propósitos. Então, eu tenho uma filha, ela está no mercado de trabalho e ela já entrou no trabalho dela com um propósito. Então, se o líder não enxerga isso, se ele está muito distante, né? Aquela história, né? Todo mundo entra naquele barquinho e tem que remar. Se o líder está remando para um lado e as pessoas e os subordinados para outro, não faz o menor sentido. A empresa vai afundar. Sim. Então, esse propósito de onde, assim, como, né, construir? Hoje, as empresas estão vivendo uma coisa, assim, muito nova. Elas estão vivendo com 4 gerações trabalhando dentro das empresas, né? Desde os mais jovens até pessoas mais velhas. Então, é uma mistura de gerações com manias, né? Com ações, com comportamentos Vocabulários diferentes. até, jeito de se vestir. Tudo muito diferente, facilidades, né? Então, a nova geração vem com a tecnologia já no DNA, e a gente que é um pouco mais velho já, né, de repente derrapa um Enrosca aqui, pouquinho. enrosca E ali. quem é mais velho ainda, pior ainda, né? Comunicação, valores. Valores é a base. Né? Eu digo que as outras coisas a gente treina. Né? Pode ser que não dê tempo e aí a gente se planeja para treinar, para fazer dentro de um timing adequado, mas comportamento, valores, a gente é mais difícil. Né? Então, assim, por isso que eu digo que quando eu fazia a seleção, era tão importante esse alinhamento que eu tinha com o meu cliente, esse alinhamento que eu tinha com o candidato, de tentar sugar ao máximo de quais eram os valores deles versus os valores da companhia, porque eu já saía na frente, né? As chances desse candidato não dar certo por valor ou por alguma outra coisa, elas eram bem menores. Então eu me aprofundava muito nas entrevistas nos aspectos comportamentais, porque de repente o que é valor para mim, você mesmo disse, não é para você ou não é para Eliane, e a mesma coisa é felicidade. Então assim, o que é felicidade? Para mim pode ser a minha família, a minha base. Para você pode ser a minha carreira, é o meu foco. Para Eliane pode ser, eu gosto de fazer trabalho voluntário, eu tenho esse lado social. Para cada uma é uma coisa, com pesos diferentes. E o líder tem que ter essa sensibilidade, né? Então, assim, não dá para você fazer uma gestão única. Você tem que fazer uma gestão personalizada. Por isso que o líder precisa ser muito próximo. Então, ele vira líder de verdade. Líder de verdade. Porque eu acho que na minha geração que iniciou aí, né, a carreira, dali, enfim, o líder ele absorvia muito mais a parte operacional, né, de saber, de ter o resultado eficiente do que propriamente olhar para as pessoas. Hoje eu vejo que há uma inversão disso, né? O líder ele tira qualquer operação da mão dele e ele começa a enxergar pessoas. Esse é o trabalho dele, é fazer, independe de qual é a carreira que ele seguiu, mas se ele quer ser líder, eu acho que eu tenho um exemplo muito legal, porque eu trabalhei com uma pessoa que, eu sou da área financeira, né, trabalho, né, há muito tempo na área de techs, e fui trabalhar numa empresa onde a gerente de techs, ela era psicóloga. Aí todo mundo falou assim, como assim? Uma gerente de techs, né? Ela tem que ser contadora, administradora, advogada, qualquer coisa, menos psicóloga, né? Mas ela foi a melhor líder que eu já tive até hoje. Porque ela trabalhava justamente a liderança. Ela olhava pessoas, ela não olhava. Claro que ela tinha que entregar esses resultados, mas aí ela colocava as pessoas certas para prepararem esses resultados. Tem que contratar alguém melhor que ela, tecnicamente. Sim, ela tecnicamente ela falava assim, eu não pessoas. entendo disso, mas eu sei quem entende. E a minha equipe, eu tenho uma pessoa que entende muito bem disso. Então, eu acho que eu vejo hoje as empresas mudando isso e olhando para esse. E ela acabou sendo retirada da empresa por estratégia política, porque falava assim, não, mas ela não tem perfil para ser gerente. E ela era o perfil certo.
né? Eu acho que muitos anos depois descobriram que, olha, realmente a gente precisava de um líder, não uma pessoa só para estar lá e trazer só o resultado. Não, eu quero o resultado da equipe, porque era uma equipe grande, né? Então, eu acho que isso tem refletido, tenho visto aí esse muito gatinhando, né, Engatinhando, esse né? processo, mas que há uma mudança assim de estrutura que os líderes estão olhando, sendo mais humanos e também porque as grandes corporações têm investido nessa parte da humanização, né, desses E sabe líderes. o que que é o mais legal? Além das grandes, eu tenho clientes médios, clientes menores, mas que têm essa visão, isso é muito legal. Sim. Empreendedores que já vêm com essa visão humana, É, de, eu vou isso eu ia perguntar, eu construir falei a assim, ó, só corporação ou qualquer empresa? e até respondendo sua pergunta que eu não respondi da satisfação, só para complementar a resposta da Cris, então assim, a satisfação é tudo que é palpável, né? Então o salário, a piscina de bolinha, que as pessoas falam, eu dou piscina de bolinha, É o que as tem startups uma estão fazendo, chopeira né? dentro do escritório que eles podem tomar chopp na sexta no fim do dia, é super legal, e eles Bilhar, ainda né? estão reclamando. É óbvio Mesa de que isso bilhar. é legal, mas isso é satisfação, não é felicidade. O salário em dia é satisfação, mas não é felicidade. A felicidade, ela não é palpável. Ela acontece agora, aqui agora, nessa troca, no relacionamento, na conexão, no respeito. Quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de liderança, a gente fala muito da questão de segurança psicológica. E aí você disse, mas por que que mesmo assim muitos líderes já têm essa visão e as pessoas ainda têm medo? O medo ele é herdado dentro de uma cultura de empresa. Então, assim, por mais que esse líder ele tenha ações humanizadas, existe uma cultura forte por trás, que até quebrar essa cultura leva um tempo, não é do dia para a noite que você vai quebrar uma parede e amanhã já vai estar funcionando dentro da cultura nova. Então, por mais que esse líder tenha uma atitude humanizada, muitas vezes o colaborador ele traz isso da cultura, ele tem esse medo. Ou muitas vezes esse líder ele é humanizado, mas ele precisa de alguns pontos de atenção e de correção. Eu ligo para o meu funcionário de fim de semana, por exemplo. Isso é uma sutileza do líder que ele não tem que fazer. É meio que o básico, ele não tem que ligar para o funcionário de fim de semana. Eu brincava assim, era uma frase que eu tinha lá dentro da empresa: férias são sagradas, não se liga para funcionários de férias. E tem líder que pega o WhatsApp, desculpa te incomodar, mas só uma perguntinha. Isso é insegurança psicológica. O funcionário saiu no horário, eu tô saindo 5:30 da tarde, que é no horário, o líder fazer aquela piadinha, sem maldade. Nossa, mas já vai sair? Tudo isso, assim, insegurança psicológica. E ele não faz por maldade. Ele faz porque ele não sabe que isso gera insegurança psicológica. Sim. Então, por mais humano que ele seja, existem algumas regras dentro do conceito que precisam ser seguidas. Porque a gente, às vezes, não sabe. Né? São pequenos detalhes que Pequenos podem fazer a detalhes. diferença. Pequenos E detalhes. que o líder precisa realmente se preparar para poder fazer essa mudança de mindset, né? E às vezes ele já tem isso muito engatilhado, mas ele precisa de alguns refreshes, sabe? Olha, isso não tá legal. Então, na mentoria, trabalha-se muito esses pontos. Ele vai trazer, essa semana aconteceu esse problema e o meu funcionário reagiu assim, eu não sei o que tem errado. Vamos investigar um pouco melhor? Como que foi o seu approach com esse funcionário? O que você falou? O que ele respondeu? A gente vai investigando para tentar entender em que momento que gerou algum comportamento mais negativo nesse colaborador. Existe uma teoria, não vou lembrar o nome da autora, mas que fala de 3 para 1. Então, assim, você neutraliza uma emoção negativa de um colaborador, ou na nossa vida mesmo, a cada 3 emoções, a cada 3 emoções positivas é uma negativa. Então, assim, para você neutralizar uma negativa, você tem que fazer 3 coisas que gerem emoções positivas. E no casamento, se eu não me engano, são 5. Coitado dos maridos das mulheres. No casamento é maior ainda. É maior. É o mais difícil. Então pensa, o olhar de atravessado que você deu para esse colaborador acendeu uma luzinha de insegurança psicológica. A piadinha meio sem graça que você fez do horário acendeu uma luzinha.
Um dia que de repente você não deu bom dia porque você estava atarefada. Então, assim, quantas ações negativas e o quanto que você está fazendo de positivo? Só nesse Então, exemplo precisava de 9 para consertar. então, assim, o positivo ele tem que estar na agenda, é um planejamento diário. Então, assim, a felicidade ela é intencional. Quem não tem geneticamente tem que ter intencionalmente. Existe nesse mesmo estudo que fala mais ou menos 50% genética, de 35% a 40% intencional e os outros 10, 15% de circunstâncias da vida, né? Então, eu tô feliz porque eu mudei de cidade, que eu fui promovida. Então, as circunstâncias da vida te levaram a mudar, mas as circunstâncias da vida e a genética você não tem controle. Você não muda. O que você muda é essa fatia da intencionalidade, dos 35%, 40%. Se você tiver geneticamente aliado às circunstâncias da vida, é excelente. Né? Aí você vai ter 100%, mas 40% tá ótimo. É onde você consegue atacar, é onde você consegue trabalhar dentro desses líderes. A felicidade não é constante? Ela oscila bastante, a felicidade. A felicidade é um eterno pêndulo. Não sei se vocês já ouviram o conceito de felicidade hedônica e felicidade eudaimônica. Difícil esse nome. Não. É um nome difícil, mas Ainda bem que vai ficar gravado e a gente consegue lembrar. Mas assim, a felicidade hedônica, ela é baseada nos prazeres da vida que a gente tem. Eu vou sair para conversar com meus amigos, eu vou tomar um vinho, eu vou fazer uma massagem, coisas que te dão prazer, que você evita a dor, né? Então é tudo que te dá prazer. E a felicidade eudaimônica, ela tem a ver com propósito, da gente ver propósito nas coisas. E em alguns momentos, na maioria dos momentos, ela vem acompanhada de dor. Né? Então, por exemplo, uma mãe amamentando seu filho e tá com o bico do seio rachado e dói muito para amamentar, mas ela tá amamentando, ela tá sentindo muita dor, mas existe um propósito maior. Você vai falar, ela tá triste? Ela tá triste. Ela tá amamentando o filho dela, porque tem um propósito maior da criação desse filho, da saúde desse filho. Então, a eudaimônica, muitas vezes, ela vem acompanhada de dor. A Madre Teresa de Calcutá é um exemplo. A gente não tem que se basear nela para ser feliz, que aí é um propósito gigante, né? Mas pensa quantas dores ela viveu ao longo da vida dela, né? Das ações que ela fez no mundo, com contato com pobreza, com criança desnutrida. Mas existia um propósito maior. Então, a felicidade ela é esse eterno pêndulo entre prazer e propósito. A gente sempre está buscando um e outro, e o ideal é o equilíbrio entre eles. Mas ela não é uma constante. Tem dias que a gente vai estar triste, por alguma razão, por algum motivo. A felicidade é saber que hoje eu estou triste, mas eu sei que eu vou passar por isso e que a minha vida vai voltar nos trilhos, vai voltar a ter equilíbrio. Paulo, e se a gente for pensar um pouco agora nos pilares, né, que você falou que é preciso para a gente ter felicidade corporativa, um deles é a grande liderança, né? E a grande liderança sempre vai pensar quanto custa essa felicidade corporativa? É caro a gente implementar isso, né? E outra, existe uma relação entre a felicidade dentro de uma organização e o lucro dessa organização? Existe muito. Tem até um livro bem conhecido do Márcio Fernandes, que foi presidente da Electro aqui em Campinas, que se chama Felicidade dá Lucro. E os estudos mostram, né, que com todos os benefícios que a felicidade traz, de engajamento, de motivação do colaborador se sentir valorizado, tudo isso melhora o trabalho em equipe, melhora a conexão em equipe, melhora o sentido que ele vê dentro do trabalho, ele acaba produzindo mais, né, sendo mais criativo e, obviamente, que o lucro vem, o lucro é uma consequência da felicidade. Mas, com certeza, eu tenho até alguns números aqui, posso olhar minha colinha para passar para vocês? Claro. Alguns números bem interessantes, eu acho que é legal os líderes saberem. E depois eu vou falar do preço de ações, né? Ações felizes, quanto que a empresa está disposta a pagar, depois eu falo disso. Mas, alguns números interessantes. Colaboradores felizes faltam menos 24% de dias de trabalho. 24%. Empresas com colaboradores felizes têm um aumento de 31% na produtividade. Vendedores felizes aumentam em 37% as vendas. Esse é um número da própria Universidade de Harvard.
Empresas com colaboradores felizes superam a concorrência em 20%. Só alguns, empresas com colaboradores felizes têm 50% menos de acidente de trabalho. Tem muitos números interessantes para os gestores, inclusive se depois vocês quiserem eu passo todas as fontes, todos os números estatísticos, mas ela dá muito lucro. E em contrapartida, as empresas que não adotam a felicidade, né? Então os colaboradores que têm o burnout, colaboradores em depressão, colaboradores afastados, tudo isso gera um custo enorme para a empresa. Né? Então, ela tem que olhar esses dois lados. Eu não fazendo, quanto que eu estou desembolsando para esses colaboradores e eu fazendo, quanto que isso vai me gerar de lucro lá no final das contas. Então, a balança pesa com certeza a favor da felicidade. E aí, a questão de quanto que custa para implementar um programa, depende muito do quanto a empresa quer investir nesse programa. Mas eu posso te dizer que a gente pode investir R$0, quanto investir mais, porque a gente quer colocar ações mais pomposas, ações com mais, né? Mais visibilidade, às vezes. Com mais visibilidade, mais glamour, ou quer colocar alguma coisa física para gerar alguma emoção positiva nesse colaborador, mas não é imprescindível. O imprescindível são as relações. O aprofundamento, a conexão dessas relações e que parte muito da liderança. A cartinha da gratidão, e-mail da gratidão, né, que você falou? É uma das ações muito legais. Que não custa nada, né? Não é uma custa questão nada. de rotina, na verdade, né? De você Lá no implementar a nosso rotina. trabalho, que a gente adotou no meio da pandemia, então a gente fazia por e-mail, a gente tinha um templatezinho da cartinha da gratidão e fazia por e-mail, mas muitas empresas fisicamente fazem que nem um correio elegante. Eu tenho uma caixinha lá, sabe o correio elegante festa junina? Não sei se é da época de vocês, é da minha época. Então eu vou dizer aquilo que eu falei, de Paola para Eliane, obrigado por isso que aconteceu nessa semana. E assim, para minha surpresa, eu lembro que quando a gente implementou na empresa, uma colaboradora do meu time falou, mas e se eu não tiver nada para agradecer essa semana? Eu falei, a gente sempre vai ter alguma coisa para agradecer, sempre. Eu fiquei a semana inteira off, eu até dei um exemplo para essa colaboradora de mim. Eu falei, olha, semana passada eu ia ter, sei lá, trocentas mil entrevistas, eu fiquei trabalhando alucinadamente, não fiz reunião, eu falei assim, eu não teria nada a agradecer para ninguém, porque eu fiquei isolada fazendo entrevista. Não, eu agradeci o meu diretor por ele ter me concedido esse espaço para eu ficar focada na entrevista, para eu conseguir fazer minhas entregas, por ele ter compreendido esse momento. Isso é uma gratidão, não é? Então, assim, a gente sempre vai ter alguma coisa para agradecer. E se a gente não para e intencionalmente pensa nisso, passa batido. E sabe o que é legal da Carta da Gratidão e de muitas ações que a gente implementa dentro das empresas? As pessoas levam para casa, para a vida pessoal, para os filhos. Eu vou fazer semanalmente a cartinha da gratidão com os meus filhos. Vou pedir para eles agradecerem alguém na semana. Aí as pessoas fazem tipo uma caixinha, coloca. Então é muito legal, porque corrente, assim, vira uma corrente, você leva do corporativo para sua casa, porque você vê que funciona. É muito gostoso, é contagiante. Eu falo assim, eu brinco que o meu convite sempre para as empresas é a frase: vamos juntos contagiar o mundo corporativo? Porque é isso, quando a gente está feliz, a tendência da gente fazer as pessoas ao nosso redor felizes é de 63%. Então a gente acaba contagiando mesmo. Que bacana, bacana. E a gente pode dizer, porque tudo isso, como você bem colocou, tem uma parte de uma liderança maior, precisa do envolvimento dos líderes, né? E vai precisar de engajamento de toda a empresa. Tem empresas que ainda não estão prontas para fazerem parte da felicidade ou para implementarem felicidade corporativa. Tem empresas que não têm a base ainda, elas não fazem ainda o arroz com feijão. Então, elas não têm um programa de satisfação, elas não têm aquilo que é palpável, então é difícil a gente partir para um plano de felicidade. Eu diria assim, primeiro vamos organizar a casa, vamos fazer o arroz com feijão, vamos implementar o que é o mais básico dentro de um programa de satisfação para aí depois partir para um nível de felicidade. E tem que ser de cima para baixo, né? Porque não adianta você preparar um líder, né? Não.
e não preparar o CEO. Não, E ele é. continuar com a mentalidade de que só querer resultado no Por, olhar e por não o isso que eu seu falo assim, ele mindset. tem que patrocinar, Tem. Cris. Se ele não acreditar de que é possível e de que, óbvio, ele está preocupado também com a lucratividade dele, que isso dá lucro, a felicidade ela dá lucro, dificilmente o programa ele perpetua. Porque ele é o principal executivo, ele está dando um exemplo para todo mundo. Se ele não vê sentido, ele vai demonstrar isso nas ações dele no dia a dia. E as pessoas vão sentir, e as pessoas também não vão fazer. Vão falar, por que eu vou fazer se ele não faz? Por que eu vou fazer se ele não acredita? Você já teve algum programa que você trabalhou na implementação e por questões de liderança, né, pelo perfil da liderança, seja do CEO, seja do direto, não deu certo? Não, tem líderes que são um pouco mais difíceis de você trabalhar, que de repente precisa de mais sessões de mentoria, precisa de um acompanhamento mais próximo. Existe uma resistência dele aceitar e fazer essas mudanças no seu próprio comportamento? Eu não tenho sentido resistência, não, Cris. Eles estão bem abertos, sabe? Até porque, assim, quando a gente vai implementar o programa, a gente trabalha todo o conceito com os superiores dele, trabalha a comunicação. Olha, como que você vai comunicar ao teu líder de que a gente está vindo fazer um treinamento de liderança? Então, existe uma comunicação muito alinhada para que ele passe para esse líder a importância. Então, óbvio, no dia a dia, assim, né, no desenvolvimento, tem algumas crenças que a gente tem que quebrar, algumas objeções, todos nós temos. Mas, assim, resistência de falar não quero, uma vez que ele está sendo apoiado pelo superior dele, funciona. Sim. Aí, se fosse o contrário, com certeza a gente ia ter muita resistência. E teve uma pesquisa de satisfação depois dessa implementação em que os liderados conseguiram ver esse resultado? Eu estou acompanhando, né, algumas empresas e alguns líderes, eles vêm me trazendo isso, mas a gente faz uma pesquisa final mesmo depois de um ano de implementação. Então, dentro do programa, a gente aplica a pesquisa do índice de felicidade antes do programa, depois de 4 meses, depois de 8 meses e após um ano. A tendência eu tive um índice aqui na primeira pesquisa pré-programa, uma nota X. A tendência é que depois de 4 meses a nota seja menor. E aí o presidente vai falar assim: nossa, mas eu estou contratando, era para melhorar minha nota. Por que que caiu? Porque eles tiveram acesso a algo que poderia ser melhor, mas ainda em 4 meses a gente não transformou nada. Muito pouco. Então, assim, eles já sabem que eles podem comer o filé mignon, mas eles ainda estão muito no osso. Então, eles sobem a régua na hora de avaliar depois de 4 meses. Eu sei que eu posso ter isso, mas eu ainda não tenho. Eu ainda estou começando a crescer. Então a nota cai. Isso é super normal. Então a gente já fala para os líderes, né? E para os executivos: olha, pode ser que a nota dos 4 meses seja menor. Talvez o imediatismo, né? Porque as pessoas querem um resultado mais rápido. E não é cultura, né? De novo, é um trabalho de formiguinha. E aí sim, depois de Processo. 8 meses, depois de um ano, os resultados e os índices vêm muito melhor. Mas é um processo, é um trabalho de construção. Eu falo que a construção é a muitas mãos. Que precisa ter essa construção, porque se alguma das partes né, os pilares da casa, a casa fica bamba, né? Corre o risco de cair. E pode acontecer também de um funcionário ou um líder falar assim, bom, eu não quero esse tipo de coisa para mim, e ele se afasta uma vez que o ambiente está sendo moldado nessa nova faceta, vamos falar. Ou ele vai se afastar, ou a empresa vai vai afastá-lo, porque não vai ter mais sintonia, né, de propósitos. Uhum. Ele não vai se adequar e tá tudo bem, não é todo mundo que se adequa, não é todo mundo que quer essa cultura, por incrível que pareça. Talvez o ambiente corporativo esteja tão acostumado com tudo acelerado, com tudo resultado, resultado, resultado. Tem gente que isso é importante, que se ajusta bem, que tá ok. E tem gente que não, a grande maioria, na verdade, quer esse ambiente. Né? Acho que sair de casa com propósito, chegar numa empresa onde que tem esse propósito também, dá sim para viver, trabalhar, mesmo sob pressão, porque é impossível, né, não trabalhar sem pressão, com mais felicidade. Eu falo que essa é a minha missão, é mostrar para as empresas e para as pessoas que é possível.
né? Que a gente não tem que viver 80 mil horas da nossa vida infeliz. Não, A imagina gente tem 80 que... mil horas, é muito tempo. Não é? E eu fiz algumas anotações aqui. Eu acho que o momento nacional que a gente está passando, né, o momento pós-pandemia, depois de tudo que cada um viveu, com o trabalho em casa, né, essa mudança de perspectiva, o excesso de trabalho, essa falta de limite entre vida pessoal muito maior do que já Tudo existia, misturado, né? tudo junto e misturado, né? Muitas crises sociais e crises de trabalho mesmo, o próprio burnout, o quiet quitting que a gente falou, né? E questionamentos muito sobre equilíbrio de vida, né? O quanto, na verdade, a própria Érica no podcast anterior, ela É, falou muito isso, que assim, qual a imagem que você passa? Você é uma pessoa que cuida da tua saúde? Você é uma pessoa que está em equilíbrio com a tua família, que está em equilíbrio com os teus amigos, né? Então, acho que dentro desse conceito todo da felicidade corporativa, a gente está abraçando muito tudo isso, né? Pelo menos é a visão que eu tenho. A gente teve o mês de setembro, né, do mês de saúde mental, de valorização da vida, e eu fiz uma palestra, eu adaptei, na verdade, um treinamento para uma palestra menor, que se chama Pílulas de Felicidade, para falar sobre saúde mental. E foi muito legal, porque as pessoas conseguiram fazer a conexão de práticas de saúde mental, que também tem tudo a ver com o ambiente corporativo, mas o foco da palestra não era ambiente corporativo, era saúde mental na sua vida pessoal. O que você vai fazer? Atente aos sinais, né? O que teu corpo está te mostrando? O que é importante você fazer para ter saúde mental, para ter mais equilíbrio? Então, dicas práticas, já faça pausas durante o trabalho. Você precisa fazer pausas, beber água, pisar na grama, passear com seu cachorro, ouça sua música preferida, leia um livro. Então, assim, dicas práticas, cuide do seu sono, né? Cuide da alimentação, tudo que é importante para que eles possam desempenhar o lado profissional de uma forma mais saudável. Porque, assim, se a vida pessoal estiver desequilibrada, com certeza a vida profissional vai estar também, né? E vice-versa. com certeza. Ainda mais com tudo junto misturado, né? Acho que a pandemia, ela veio escancarar isso, de dizer, gente, acorda para a vida, a gente precisa ter equilíbrio. E o equilíbrio é saber que, de repente, hoje, amanhã e depois de amanhã eu vou trabalhar igual uma louca, insanamente, mas que a semana que vem eu vou conseguir ter um respiro. O equilíbrio não é eu dizer todos os dias eu vou entrar às 8, sair às 5, bater carne. Não é isso. Então, a pandemia realmente veio para mostrar. Eu falo que ela trouxe muitas coisas boas, e uma delas foi isso. Das pessoas dizerem, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu estou disposta, isso eu não estou disposta. Então, assim, teve um altíssimo índice de gente pedindo demissão. Sim. Né? Não só a E um demissão altíssimo, silenciosa, a demissão mesmo. e agora no retorno da pandemia, no retorno para as empresas, muita gente decidiu também encerrar o contrato porque ela falou, não, eu quero trabalhar em um lugar onde eu possa trabalhar home office, né, ou pelo menos part-time, e ter tempo para dar uma volta com o meu cachorro, né, ter os gatinhos, né, os levar o gatinhos filho na escola. levar o filho na escola. Então, isso é o equilíbrio que eu acho que todo mundo queria antes da pandemia, mas que a pandemia veio mostrar que é possível, sim, você trabalhar, você dar resultado e também poder Agora as viver. empresas estão testando os 4 dias de trabalho, né? Não mais 5, e está funcionando, estão mantendo o faturamento, mantendo o resultado. E a produtividade, eu escutei um TED outro dia exatamente sobre isso, né? Sobre os 4 dias dias. De trabalho, exatamente. Que é bem bacana. Bom, Paola, a gente ficaria aqui horas conversando sobre Vocês viram felicidade, que eu né, falo Lê? muito, né? E agora a gente entendeu esse conceito que acho que é muito bacana, né? E Sim. que, assim, acho que todas as empresas, assim, o público que a gente abrange aqui com esse podcast primeiramente, o público do IBEF, que é um público totalmente corporativo, né? E que eu acho que precisa ficar atento com tudo isso que tem a ver com o nosso momento, com as nossas mudanças, né? Então a gente agradece imensamente por ter se Eu que disponibilizado a agradeço. vir aqui. Só lembrando, a Paola é a sócia da Hip Hap, Felicidade Hip Hap, Felicidade Corporativa, e que faz e que trabalha com esses programas, né, de implementação de felicidade corporativa. Então, assim, a gente te agradece imensamente. Foi ótimo Eu que bater esse agradeço. papo Foi e excelente. conhecer. Obrigada, Cris, mais uma vez Ai, pela obrigada. parceria. Estamos aqui, né, trazendo para o IBEF essas conversas que são, eu
tenho certeza que vão trazer aí muito. A pessoa não vai precisar só assistir, né? Coloca ela no carro, vai ouvindo, eu acho que vai ser Sim. super produtivo. E vamos juntas contagiar o mundo corporativo. Vamos É sim. isso aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês.